Então, a sensação que eu tinha é de que quando a gente adquiria as coisas, essas coisas tinham que permanecer pra sempre. Sim. Entende? Se a gente for olhar, e eu sei que isso acontece na tua família também, porque os nossos pais, dá um exemplo simples, que eles têm em casa: panela, pratos, copos, que eles têm desde a época que casaram. Ah, mas eu ia dizer, aí eu vou fazer o parede nessa história. Minha mãe tem um jogo de Duralex lá que até hoje Então, tipo, e tá tudo bem, mas tipo, às vezes a gente nunca para pra pensar que tipo, a gente pode trocar por... A gente tá tão acostumado com aquilo, que às vezes coisas simples dentro de casa, às vezes a gente fica um ralador de queijo quebrado há séculos. A gente não troca. Por que a gente não troca? Se a gente fizer mudanças pequenas, já ajuda a gente, ao nosso cérebro a se acostumar com mudancinhas, entende? Mas eu ia dizer, agora fazendo um parênteses sobre coisas permanentes e impermanentes, eu acredito que o Duralex seja permanente, tá? Eu acho que aqui não acaba nunca. Eu lembro da gente deixar cair uma xícara no chão e não quebrar. Não quebrar. Por isso que tá lá até hoje. Tá. As outras todas, por isso que a tua mãe não se desfaz delas. Oi galera, eu sou o Michael. E eu sou a Nath. E estamos começando mais um Vida em Construção. E o tema de hoje é o que, Nath? Hoje a gente vai falar sobre a impermanência da vida, que é algo que a gente vinha comentando antes também. O quanto, muitas vezes na vida, a gente procura por permanências. Né? A gente não quer ter problemas, a gente não quer resolver as coisas, mas a vida tá sempre em transformação, sempre tem mudanças acontecendo, quer queiramos ou não. Todos os dias a gente tem que lidar, ou existem ciclos e a gente sempre tem que estar lidando com as mudanças que acontecem ao nosso redor, sem a gente querer. São diárias, que vão de pequenas mudanças a grandes mudanças, né? Exatamente. Essa é a vida. E muitas vezes essas mudanças não são porque a gente quer, entende? Porque eu acho que quando são mudanças que a gente quer, elas são muito mais fáceis. A impermanência no sentido de que a vida vai se reciclando, as mudanças vão acontecendo e a gente precisa aprender a lidar com isso. A vida são ciclos, né? A gente pode exemplificar isso de várias formas, né? As estações do ano. A natureza, eu acho que é a principal amostra, assim, de que tudo é ciclo, né? Tudo é ciclo. Tudo. Né? A fase da infância, a adolescência, a fase adulta. E levando a conversa nesse sentido das fases da vida, por exemplo, né, de uma pessoa, né? Por isso que a gente ouve às vezes as pessoas falarem sobre a síndrome de Peter Pan, por exemplo, né? Sim. De as pessoas que não querem crescer, né? A pessoa tá, eu ia dizer, struggling, né? Tá. A pessoa tá meio que sofrendo, tendo dificuldade, né? Tendo dificuldades, exato. E tá apegada àquela fase da vida. Da vida onde que a pessoa não quer sair da adolescência, a pessoa não quer crescer, né? É uma dificuldade em lidar com essa impermanência da vida, né? Você precisa crescer, agora você é adulto. Quer queira ou não, a gente acaba chegando nessa fase e a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Sim. Porque assim como a gente falou, né? A natureza tem os ciclos, tem as estações do ano, né? No Brasil as estações são bem marcadas, aqui na Nova Zelândia também as estações são bem marcadas, então a gente vê características muito específicas de cada estação e assim é com a gente também. E fazendo parênteses mas exemplificando o que tu falou, é muito louco como agora a gente já tá entrando em setembro, né? Não estamos metade de agosto. Tá na metade de agosto. Mas é logo aí também, né? 2 semanas, né? Não sei se tu já notou como já tá anoitecendo mais tarde, né? No alto do inverno ali, no começo do inverno, né? Tava começando já 4:30 da tarde, tá começando a escurecer, né? Sim. E agora já tá mais perto das 6 da tarde e já tá ficando claro, né? E isso é uma coisa que a gente não controla, mas você já para pra pensar o quanto a nossa vida muda só com essa diferença de tempo, de dia. O humor muda também, dependendo da pessoa. E as nossas atividades, entende? As atividades que a gente faz, até quanto a gente encontra amigos, o quanto a gente sai, o quanto a gente fica em casa. Tudo vai mudando, mesmo que a gente não queira. A gente até acho que eu saio bastante no inverno por causa da montanha, né? Mas a gente conhece muita gente que não sai, né? E fica no inverno em casa, né? Sim. E aí quando começa essa época do ano, principalmente em setembro, que daí entra o horário de verão aqui, né? E que dura 6 meses, né? O dia começa a durar cada vez mais. E lá no verão mesmo, a gente já falou isso aqui antes, né? Que amanhece bem cedo e anoitece 10 da noite, 10:30 às vezes. Né? Ainda tá meio claro. Isso totalmente nos afeta, né? Afeta totalmente, né? As pessoas conseguem fazer mais atividades depois do trabalho, depois das 5 da tarde ainda tem de 4 a 5 horas
horas de luz ainda. De luz, exato. Já fazer muita coisa, né? Ali a gente já muda, né? Isso. E aí a gente percebe, a gente busca, às vezes, de uma forma incessante, o controle das coisas. Sim. A gente procura, né, o controle do nosso futuro, né? Tomar as decisões, a gente acha que a gente consegue dar conta de saber o próximo passo sempre. Mas é importante que a gente aprenda a lidar com essa impermanência. Sim. Entenda que, às vezes, vão acontecer coisas ali no meio, imprevistos, e que a gente precisa aprender a lidar. Sim, sim. Né? E eu acho que a primeira vez que eu parei de fato para pensar o quanto a vida é impermanente foi quando meu pai faleceu, porque até então eu vivia a minha vida, eu tinha a minha rotina e eu já me dava conta de algumas coisas, mas ali foi um momento de parar e pensar muito sobre a vida no geral, né? Essas questões existenciais. E daí eu vi que a única coisa que realmente é permanente é depois que alguém se vai. Entende? É permanente isso. Sim. Mas fora isso, a gente tem que abrir brecha porque do nada tu pode acordar de manhã com uma notícia de que alguém tá doente. É louco isso, né? A vida não é permanente, né? Não, a vida não. A gente vive como se fosse, mas não é, né? Mas alguém né? Alguém falecer, isso é permanente. A pessoa não volta mais, entende? Então são poucas... eu acho que essa é uma das únicas coisas que são permanentes na vida. Sim, é louco, né? Até essa semana um colega meu de trabalho, ele perdeu a mãe dele, ele já é mais velho, né? A mãe dele já era bem mais velha também. Mas enfim, ele não foi trabalhar fazem 2 dias, né, que ele perdeu. Mandei uma mensagem pra ele e tal, dizendo que sentia muito. Sim. Dar um apoio e tal. Eu não conversei com ele sobre isso, enfim, né. Mas como é louco que muitas pessoas, não tô dizendo que é o caso dele, né, mas muitas pessoas, elas vivem como se isso não acontecesse, né, como se isso nunca fosse acontecer, ou ignoram, né, essas questões, né. Enfim, a gente também só sabe o que é isso de verdade quando a gente passa por isso, né, que é o teu caso. São impermanências da vida e a gente tem que aprender a lidar com isso. E nem sempre essa impermanência é algo ruim. Às vezes a gente é surpreendido com coisas boas. Sim, claro. Às vezes a gente tem notícias boas, mas é sempre o que é mais difícil de lidar que faz com que a gente pense ou preste mais atenção, ou até brigue com a vida, entende? Sim. Tipo, poxa, mas de novo... Eu só queria viver em paz, eu só queria acordar de manhã, ir trabalhar, voltar pra casa, fazer as minhas atividades e dormir. Eu não quero lidar com problema, eu não quero tomar decisões, eu não quero lidar com, sabe, com essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Eu só quero viver tranquilo, na minha zona de conforto. Eu vi um tempo atrás, vi um vídeo bem legal, assim, que tem vários atores norte-americanos, assim, de filme, né? Tem o Tom Hanks. Eu só lembro do Tom Hanks porque é o Tom Hanks que tá falando, tá? Mas acho até que o Wagner Moura tá participando dessa conversa. É um vídeo que viralizou. E aí ele fala o seguinte, o Tom Hanks fala assim, né? Se você tá triste, hoje vai passar. Mais ou menos isso, assim, né? Talvez eu não vou falar exatamente isso, né? Mas a mensagem é essa, né? Se você tá triste, vai passar. Você tá feliz, vai passar. Então, várias situações vão passar, né? Então, tipo assim, por quê? Porque nada é permanente. Sim, né? não então, é... tipo assim, tá tendo um dia ruim hoje, mas não significa que o dia de amanhã tenha que ser ruim, né? Sim. Pode ser que amanhã seja melhor, né? Isso, então, tudo passa, né? Isso me lembrou uma história de quando eu jogava vôlei, né? Na minha adolescência. E a gente ia pros campeonatos. E aquilo, né? Como a gente tá falando, é impermanente. Então, o meu desempenho também era impermanente. Nem sempre eu tava no meu pico de desempenho. Tinha épocas que eu casquetava com alguma coisa, encasquetava ali, que não consigo sacar, não consigo fazer nada bem e ia super mal. Ou o time, no geral, não tava rendendo. E, sabe, tava naquela pressão ali no meio do jogo, uma pressão de meu Deus do céu, meu Deus, parece que eu nunca vou sair desse lugar. E o que me acalmava era parar e pensar assim, mas isso aqui não é pra sempre, entendeu? Isso aqui dura algumas horas, depois eu vou pra casa, amanhã eu tenho aula, eu tenho... sigo a minha vida. A vida continua, A vida continua, tá tudo bem, entendeu? Isso aqui não tá me definindo como pessoa ou como jogadora, entende? Isso aqui é eu num dia que eu não tô muito bem, ou a gente como time num dia em que a gente não tá muito bem. Entende? Então tá tudo bem. E é louco isso, né? Como que, tipo assim, isso pode ser libertador ou não, né? Amanhã vai amanhecer de novo. Independente de qualquer coisa. Né? Às vezes algumas pessoas piram com esse fato e isso também pode ser libertador, dependendo de como tu olha pra isso, né? Sei lá, eu vou dar um exemplo louco, né? Tipo essa tragédia que aconteceu, que um monte de gente morreu, né? Sim, do avião. Essa loucura que foi, né? Cara, o dia seguinte amanheceu normal, né? Tipo, o dia amanheceu, a vida continua. A vida continua. Cara, pra muita gente foi a maior tragédia de todos os tempos, com certeza. Sim, os familiares e tudo mais vão viver com aquilo por mais tempo, né? Mas
Eu entendo o que tu quer dizer. Tu entende que, tipo... O mundo não para. O planeta não parou de girar, né? Mas é quando, tipo, que nem eu digo, assim, sempre volto nessa história, né, do luto e de ter perdido meu pai e tudo mais, porque foi um momento muito impactante na minha vida, que impacta na minha vida até hoje. E era isso, assim, a sensação que eu tinha é que eu precisava que o mundo parasse pra eu me curar daquilo primeiro, pra poder acompanhar o ritmo do mundo, sabe? O ritmo da vida. Mas por quê? Tudo isso porque eu não estava preparada. Eu não entendia que a vida era assim. Eu estava preparada para aquilo, porque eu sempre fui uma control freak, né? Como fala. Sim. Eu queria controlar tudo. Sim. E aí veio uma questão assim que, tipo, eu não posso fazer nada. Nada que eu faça vai ser o suficiente, entende? Então, quando tu se vê de mãos atadas, assim, tu entende que, ok, eu não tô no front seat, sabe? Eu não tô no banco da frente dessa situação. Eu não tenho o que fazer. Tu não tem Independente do que eu faça, tipo, não vai mudar. Só me vem palavras em inglês. O resultado, sabe? Do que vai acontecer. E aí, a partir disso, eu comecei a suavizar um pouco essa questão, entende? Sim. A de fato entender, olhar pra isso como, ok, não é também nem tanto pra um lado nem tanto pro outro, não é pro lado do controle e, meu Deus, ficar inflexível, a ponto de ser inflexível com a vida, mas também não é um ponto de, tipo, tu andar sem sentir nada, entende? Andar na vida, tipo, só passar pela vida. Indiferente das coisas. Não é o entender que é ser flexível a ponto de que o que vem não vai te abalar emocionalmente a ponto de tu ter essa sensação de que eu preciso que o mundo pare porque eu não consigo acompanhar. Essa questão que tu falou até da indiferença, não é isso, né? Ser indiferente, até porque as coisas levam tempo, né? É entender que, tipo, se tu perdeu alguém, tu tem o tempo do luto. E talvez tu vai lidar com isso pro resto da tua vida, né? Mas talvez tu vai aprender a lidar com isso com o passar do tempo de uma forma mais leve, né? Exato. Mas no começo vai ser mais pesado. Normalmente, né? Porque é novo, né? É novo. E tudo que é novo assusta. Assusta, né? Tu nunca passou por aquilo e não é um novo que eu escolhi. É diferente do novo de quando a gente escolheu vir pra cá. Sim. Sabe? A gente escolheu mudar de país e a gente, por mais que a gente teve as nossas dificuldades, foi uma escolha e a gente tinha mais bônus do que ônus nessa decisão. Nesse novo. Entende? Então a gente sabia, essa impermanência foi escolhida. É muito mais fácil lidar com ela assim, né? Porque tem um propósito. Porque tu tem agora, controle sobre. Quando as coisas simplesmente acontecem, entende? Então eu aprendi a ter uma maior flexibilidade assim na vida. Eu sempre fui muito rígida. Sempre tive um pensamento muito específico e não me permitia nem pensar em outras situações acontecendo, entende? Sim. Tipo, eu planejava tudo. E hoje eu gosto de me planejar ainda. Mas eu procuro sempre ter espaço. Bom, esse é o meu desejo, esse é o meu objetivo. Mas se as coisas não aquilo que não tá ao meu controle, se essas coisas não saírem exatamente como eu quero, tá tudo bem, entende? Porque eu acho que isso também entra na questão de inteligência emocional. Claro, sabe? com certeza. Tu entender isso te ajuda a gerenciar as emoções de uma forma talvez mais eficiente, sabe? Sim. Entender que, tipo, quanto mais a gente entende que a impermanência ela é normal, né? Mais a gente consegue lidar com o nosso presente, né? Exato. Talvez mais a gente consiga viver melhor o presente, né? Sim. Entender que o passado a gente não consegue mudar, já foi, mas e o futuro a gente não sabe, depende totalmente do nosso presente, né? Do que a gente tá fazendo agora. Sim. Então, né? Dessa forma, né? A gente aprende a viver melhor. Né, se conhecer melhor. Eu acho muito louco, né, que a gente tem exemplos de impermanência desde criança, né? Enfim, até tipo adolescentes e tal. Não sei se tu lembra do teu primeiro relacionamento, né? Que tu acha que vai ser pra sempre. Fica ali torcendo pra que... Às vezes pode ser que tu sabe que é um pouco difícil que seja pra sempre, mas tu tá torcendo, tu não quer que mude. Não, por mais que tu esteja lá, olha, talvez não vá dar certo, tal, talvez porque namorou cedo, enfim, por várias questões, né? Mas a gente não se permite pensar que talvez não dê certo, a gente quer que dure pra sempre. Claro, tu se acostuma com a pessoa, tu se acostuma com a presença da pessoa, tu conhece a família da pessoa, a família conhece, a pessoa conhece a tua família, então tu já se acostuma com aquilo e tu pensa, não, isso aqui é assim. E quando não dá certo, quando não dá certo, tu sofre, tu acha que nunca mais vai se recuperar daquilo, Nossa, né? Tipo, acabou o mundo, e agora como é que vai ser? A dinâmica toda muda, agora, né? Toda aquela dinâmica muda. Principalmente quando é algo que a gente não quer que aconteça. E até os relacionamentos duradouros, né? A gente acredita que o nosso relacionamento, ele é duradouro e vai durar enquanto vivermos, né? A gente acredita nisso. Claro, né? Enfim. A gente trabalha pra isso, A gente trabalha né? pra isso, né? Mas é interessante que até assim, né? Mesmo que a gente tenha um relacionamento de 50, 60 anos, né? Ele vai acabar um dia, por motivos óbvios, né? Sim. Um de nós vai morrer. É louco, né? É impermanente.
assim como a vida. Exatamente. Uma das coisas que também me fez olhar mais pra isso, eu acho que também é pela questão, assim, da família que eu venho, da forma como a gente enxerga as coisas, ou não sei se isso é uma questão da família, mas que eu comecei a enxergar as coisas, que sempre foi difícil conquistar as coisas, entende? Sim. Era difícil a gente, enfim, ter um carro, ter uma casa, ou conquistar as coisas. Então, a sensação que eu tinha é de que quando a gente adquiria as coisas, essas coisas tinham que permanecer pra sempre. Sim. Entende? Se a gente for olhar, e eu sei que isso acontece na tua família também, se a gente for olhar pequenas coisas que os nossos pais, dá um exemplo simples, que eles têm em casa, panela, pratos, copos, ou formas, que eles têm desde a época que casaram. Mas eu ia dizer, eu vou fazer o parede nessa história, minha mãe tem um jogo do Duralex lá que até hoje então, tipo, e tá tudo bem, mas tipo, às vezes a gente nunca para pra pensar que tipo, a gente pode trocar por... A gente tá tão acostumado com aquilo, que às vezes coisas simples dentro de casa, às vezes a gente tá ali com um ralador de queijo quebrado há séculos. A gente não troca. Por que a gente não troca? Tipo, é só trocar. São pequenas... Às vezes, pra gente se acostumar com essa impermanência, se a gente fizer mudanças pequenas, já ajuda a gente, ao nosso cérebro, a se acostumar com mudancinhas, entende? A gente se agarra a algumas coisas, às vezes, sem necessidade, né? É verdade. Mas eu ia dizer, agora fazendo um parênteses sobre coisas permanentes e impermanentes, eu acredito que o Duralex seja permanente, tá? Eu acho que aqui não acaba nunca. Eu lembro da gente deixar cair uma xícara no chão e não quebrar. Por isso que tá lá até hoje. As outras todas, por isso que a tua mãe não se desfaz delas. Não tem porquê, né? Mas aí eu ia falar disso, e porque isso vai de coisas pequenas a coisas grandes. Por exemplo, quando eu construí a minha empresa, eu nunca construí a minha empresa pensando em me desfazer dela. Em um momento muito difícil da minha vida, que foi, consequentemente, depois que meu pai faleceu, e a gente foi pro Brasil, e depois a gente casou, e eu voltei pra cá, tava totalmente perdida, não sabia o que eu queria fazer da minha vida, e eu só queria naquele momento que o mundo realmente parasse pra que eu pudesse me recompor e daí seguir em frente. E é óbvio que isso não tem como isso acontecer, mas eu só conseguia pensar em me dar um tempo pra me recuperar, pra olhar pra mim. E para isso, eu não podia ter interferências, entende? E ter a empresa estava sendo uma grande interferência, porque ela exige energia, exige que eu esteja presente fisicamente e também mentalmente. E emocionalmente, eu não estava bem para seguir com isso. E foi um momento muito difícil para mim. E ali eu pensei, ali eu desisti, entende? Lembra que eu cheguei para ti, eu falei, não sabia como falar, eu falei, eu não quero mais. Eu sei que a gente colocou energia, a gente colocou dinheiro, a gente colocou, sabe, a gente fez isso juntos, e eu cheguei para as pessoas que estavam mais próximas envolvidas, e eu tive que quebrar essa expectativa e dizer, eu não quero mais, eu não quero porque eu preciso cuidar de mim, não tô sendo uma boa sócia, não tô sendo uma boa esposa, não tô sendo uma boa pessoa pra mim, entende? E aquilo também me fez ver assim, claro, depois eu voltei atrás, eu procurei ajuda, só o fato de falar, de ter desistido, me tirou uma carga grande. Mesmo que tu não tenha praticamente, mas foi libertador poder falar. Foi libertador poder dizer assim, saber que quando eu não quero mais, só eu falar. Sim, e tu não acha que isso tem a ver também talvez com o fato de que quando tu desistiu, as pessoas que estavam mais próximas, a tua sócia, eu, né? Tu teve o aval dessas pessoas para dizer, faz o que tu acha melhor pra ti? Sim, eu tive o acolhimento, eu tive o aval, mas isso me fez ver que eu não preciso ficar com essa empresa para sempre. Não. Entende? Eu venho de um lugar, tem algum lugar dentro de mim, eu venho com essa sensação de que, sabe, eu construí esse negócio é pra vida e vai passar de pai para filho e vai passar, sabe? Isso nunca foi falado, nem eu me falei isso, mas eu tinha isso dentro de mim, entende? De que, tipo, isso é permanente, isso é pro resto da tua vida, tu escolheu isso agora, e isso tem que ser para sempre. Mas tu acha que isso talvez não tenha uma relação com o desapego? A gente fala muito sobre isso e é importante o desapego. Sim, né? Também. As pessoas às vezes entendem errado a palavra desapego, né? Mas no sentido de que, tipo, como nada é permanente na vida, a gente tem que aprender a se desapegar das coisas, né? Exato. A gente já falou várias vezes sobre a gente quer comprar uma casa, a gente tá no processo de ir atrás, de guardar dinheiro, enfim, né? Mas toda vez que eu penso nessa casa, eu não penso tanto nela como o nosso lar. Sim, eu penso que vai ser o nosso lar e tal. Mas não o dos sonhos. Mas mas eu penso mais como um investimento. Inicial. Talvez um dia eu tenha a casa dos meus sonhos, mas eu nem sei se eu vou ter a casa dos meus sonhos. Hoje em dia eu olho para essas coisas como bens materiais, como coisas que eu posso trocar, como eu posso vender, entende? Sim. Porque, tipo, mas é porque eu trabalhei muito desapego em mim, né?
eu venho de uma situação onde eu fui educado que minha mãe nunca disseram pra mim construir minha casa e ter minha própria casa, mas pelo exemplo de tu ver eles trabalhar uma vida inteira pra ter a casa deles, eu vi meus tios fazendo isso, outras pessoas no meu convívio, né, que construíram a sua casa e sempre moraram naquela casa e aquilo acabou, né? Então, por um bom tempo, eu achava que, tipo, o dia que eu tiver minha casa, o meu terreno vai ser aquilo pra sempre, mas não precisa, né? Sim. Pode ser só um investimento ou, enfim, desapegar, né? Sim. Entender que aquilo não é permanente. Exato. Né? Um dia... Ou não precisa ser, pode ser, mas é uma escolha. É uma escolha. Às vezes a gente vê as pessoas, enfim, agora entrando um pouco mais nesse assunto, né, de casa, de terreno, a gente vê tantas famílias, pessoas brigando por pedaço de terra, por herança, uma série de coisas. E isso é comum em várias famílias, né? Muito porque talvez no Brasil, e, enfim, a maioria das pessoas no mundo, né, não são ricas, né? As pessoas dependem de então uma herança às vezes pode mudar a vida de alguém, né? Mas não é permanente. Tu vai lá, passa uma vida construindo uma casa, mas cara, a casa vai durar 40, 50 anos e depois se tu parar de fazer manutenção, isso vai deteriorar e vai acabar, né? E o teu terreno, o mato vai tomar conta e acabou. Não é permanente. Então essa questão das impermanências é legal tu aprender sobre isso e aprender a lidar com isso, porque tu acaba, enfim, desenvolvendo teu desapego. Sim, né? é uma boa forma de aprender o desapego, né? Porque eu acho que é mais fácil a gente viver desapegado. De novo, não indiferente, mas não desapegado. Desapegado. É que é diferente, né? É que as pessoas logo acham que dizer, ele é desapegado, significa que não se importa. Não é isso. Mas é tu entender isso. Exatamente, que existe essa diferença. Entender a impermanência, aprender que tu precisa desapegar. Se tu é muito apegado, talvez tu nunca saia de dentro da casa dos teus pais, por exemplo. Sim. Tem pessoas que moram com pai e mãe o resto da vida. Eu vivi muito tempo com meu pai e minha mãe. E eu fiz uma mudança muito grande. Eu saí de casa com 27, 28 anos. Imagina, cara. Hoje em dia, quando eu olho pra trás e penso que eu saí com essa idade, às vezes eu penso, era eu mesmo isso. Mas era que loucura. Que loucura. Sim. E, enfim, as pessoas levam o seu tempo pra fazer as coisas. Mas tem gente que passa o resto da vida morando com os pais. Nunca se desapegou. Exato. Né? Cada um tem sua situação, né? Cada um vive Sim, cada um tem sua história. Exato. Acha que for melhor, né? Sim. Mas por eu ter vivido tanto tempo dentro da casa dos meus pais, e foi muito importante pra mim tudo aquilo, né? Talvez um lado da minha vida de crescimento pessoal e até de crescimento como adulto, né? Foi muito importante pra mim sair de casa, entendeu? E caminhar com as próprias pernas. Caminhar com as próprias pernas. Eu achava que caminhava com as próprias pernas porque eu pagava minhas contas, porque eu tinha meu próprio carro, eu fazia faculdade, mas e talvez o dia que eu tiver filho eu vou pensar a mesma coisa. Nossa, eu achava que eu era, né, adulto. Agora, né? Agora que eu tenho filho, que eu tô tendo que sustentar outra pessoa, agora sim eu sou adulto, né? Sim. Então são fases, né? Sim, exato. Mas é isso, eu acho, né? A diferença do ser indiferente e ser desapegado. Eu acho que tem uma diferença. E o desapego ajuda a lidar com essa impermanência. Naquela época me ajudou muito. Naquela época eu soube, depois de um tempo, com ajuda, a entender a diferença das duas coisas. E entendendo isso, fez com que eu, não vou desistir. Eu acho que eu consigo trabalhar em mim e continuar tendo a minha empresa. Principalmente porque eu sei, e até hoje, eu sei que em algum momento eu não quiser mais, se for demais, ou se a gente quiser mudar a nossa vida, fazer outra coisa, eu sei que eu posso. Então aquele momento foi um momento bem difícil, mas que me fez entender e trazer essa leveza, esse desapego de tá tudo bem se eu não quiser mais, eu não preciso carregar isso nas costas. Isso não precisa, se isso se torna um peso, isso não precisa ser um peso que eu tenho que carregar porque eu fiz uma escolha lá atrás, 4 anos, 5 anos atrás. Entende? Eu não preciso carregar ela pro resto da vida, porque às vezes o fardo é muito pesado. Sim. E não que eu queira desistir hoje, não. Mas o fato de eu saber que eu posso, entende? Me faz querer manter, entendeu? Faz o caminho contrário, porque tipo... Tu é livre... Eu sou livre. Tu é livre pra parar se tu quiser. Exato. Se eu quiser, tipo, não me faz mais bem, não faz mais sentido. Porque que a gente falou, né? A gente vive de ciclos, as mudanças acontecem. Daqui a pouco isso não faz mais sentido. Daqui a pouco pode ser que eu não me veja mais fazendo aquilo, sabe? Eu queira fazer outra coisa. E tá ok, entende? Tá tudo bem. Então eu não carrego mais esse apego de... Meu Deus, eu construí isso aqui vai ser o meu legado, eu preciso carregar isso. Mesmo que ninguém nunca tenha me falado isso. São percepções internas, sabe? Sim. E aí eu acho que é onde vem. Eu sempre ouvi que eu sou uma pessoa inflexível, que eu sou inflexível com as coisas, que eu sou controladora. Tu ouviu isso de quem? E eu consigo ver isso também. Eu via isso. Eu nunca te falei isso. Tipo... Tu não. Não, mas de conversas, assim, às vezes eu até tinha com a minha mãe, assim, da gente tentando trocar e se entender. E aí ela dizia, seja mais flexível com a vida, dá mais espaço pras coisas. Como um conselho de tipo, vai ser mais difícil se tu não for assim. Sim. E hoje eu vejo o quanto a gente precisa deixar espaço
às vezes pro acaso, entende? Saber lidar, não deixar as coisas abalarem de uma forma que te colocam pra baixo e tu não consegue mais, sabe? Sim. E eu acho que isso principalmente hoje, assim, nessa era digital, de internet, de coisas muito rápidas, muitas coisas acontecendo, sabe? Sim. As coisas podem mudar muito rápido. E eu acho que quem vai chegar mais longe, emocionalmente saudável, são essas pessoas que conseguem ter essa visão, essa flexibilidade emocional ali pra lidar com os altos e baixos, porque eles são inevitáveis. E quanto antes tu ter noção dessas coisas, melhor, né? Pra ti, né? Total. Fica mais fácil a tua vida, né? Eu tava pensando, enquanto falava isso, eu tava pensando, tipo, até da questão de relacionamentos, né? Como que às vezes como foi importante, talvez, num momento onde tu sofreu por um relacionamento, na tua adolescência e tal, que tu achou que, nossa, meu Deus, nunca mais dá certo. Talvez pros próximos relacionamentos isso foi muito importante, né? Eu olho pro nosso relacionamento hoje em dia e eu percebo que, por a gente já estar calejado, por a gente ter sofrido, né? A gente começou esse nosso relacionamento de forma mais leve, de forma mais livre, né? A gente nunca se prendeu um ao outro. Pra mim, a gente já falou isso em outros podcasts, mas eu sempre tive a sensação que eu tava escolhendo ficar contigo e não estando obrigado pela situação. O quanto que isso é mais fácil, né? Tipo, eu quero, tô fazendo essa escolha, né? Sim. Não é uma situação da vida onde que acontece com várias pessoas, né? Tu engravidou e agora a gente precisa ficar junto. Sim, né? sim. Olhando dessa forma é interessante, né? Sim. Como essas impermanências no relacionamento anterior, né? Influenciou de forma positiva. Um relacionamento de agora, assim, mais maduro, mais total, assim. Mas dando outro exemplo de impermanências, né? Que nem eu falei do relacionamento, emprego, eu me lembro de eu já falei em outro podcast aqui, mas foi uma questão que eu sofri bastante na minha área, no lado profissional, vamos dizer assim, né? De quando que eu perdi um emprego 2 vezes pelos mesmos motivos, né? E de não entender porque aquilo acontecia, né? Porque eu sempre estava buscando uma segurança, né? Como é que se diz? Uma estabilidade, porque, enfim, era o que eu via ao meu redor, né? A maioria das pessoas procuram isso, né? Um emprego onde que elas possam se estabilizar, um emprego onde tu ganha um salário bom e prospera. E apesar de eu estar hoje em dia no mesmo emprego há 8 anos, é a mesma coisa. Eu nunca senti que eu sou obrigado a ficar lá, né? Sim. Eu acho que o fato de eu ter essa liberdade de um lugar onde que a nossa profissão, ela como se diz? Conhecida. Eu ia dizer, ela é necessitada, requerida, né? Ela é necessária. Ela é necessária, né? Tem muita gente que precisa, tu acaba sendo valorizado, né? Então, tipo, eu nunca saí da empresa porque eu sou valorizado, eu tenho um valor lá dentro, eles não querem que eu saia, né? Eu tenho minhas regalias já lá dentro, né? Eu gosto de trabalhar lá também, é outra questão, mas eu nunca senti que, tipo, meu Deus, eu preciso buscar estabilidade e isso aqui vai ser o meu emprego pro resto da vida. Sim. Mas já se passaram 8 anos que eu tô lá. É louco isso. Mas dentro disso, né, dentro desses 8 anos, ou mesmo se a gente olhar pra dentro do nosso relacionamento, sim, nesses 12, 13 anos, quantas mudanças já tiveram, né? Sim. Quantos ciclos até questões de rotina. E aí, ligando com isso, eu sempre penso que, às vezes, a gente tá numa rotina, e aí quando a gente sai, a gente viaja, a gente faz alguma coisa, a gente volta, a gente cria uma outra rotina. Sim. Às vezes fazendo praticamente as mesmas coisas, a gente vai trabalhar nos mesmos lugares, mas a gente cria uma forma diferente, não sei, de fazer as coisas do dia a dia, ou comer coisas diferentes, não sei, sempre existe uma mudancinha. E eu acho que isso também ajuda, como eu falei antes, sabe, essas pequenas mudanças, que podem ser escolhas nossas, nos ajudam quando algo acontece, alguma mudança indesejada acontece, sim, sabe? A gente parece que a gente vai treinando, mudar uma coisa, treinando mudar outra, entendendo, olhando que ok, isso aqui pode ser diferente. Ou às vezes até, sabe, tá cansado da rotina, não aguento mais. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso mudar? Sim. Pra já ir me acostumando, já ir ajustando essa questão. Para que quando algo realmente impactante aconteça, a gente poder, beleza, eu já tô acostumado com mudança. Eu sei lidar com mudanças, eu vou lidar com isso. Às vezes, quando algo que me preocupa, digamos assim, acontece, sabe, eu fico preocupada, eu penso, não, mas eu já passei por tanta coisa, sabe, eu já passei por tantas impermanências, por tantas mudanças, transformações repentinas, e eu lidei com isso, sim, sabe, se eu lidei com isso aquela vez, agora não vai ser diferente, Então parece que é sempre um lembrete, sabe? Sim. O corpo, a mente já vão entendendo que tudo bem, essa é a minha postura diante de uma situação dessa. E eu vou lidar com isso porque eu já lidei com coisas assim. Claro, se tu se permitir aprender, né? A gente aprende o tempo todo, a gente muda o tempo todo, né? Sim.
sei lá, o que era talvez, que nem a gente comentou no outro podcast sobre dieta, por exemplo, né? O que era uma vez uma dieta que a gente achava que era bacana, hoje em dia já não é mais isso, é outra coisa, que se adequa mais à nossa situação. Os exercícios que a gente faz hoje são diferentes do que a gente fazia antes, as atividades, né? Essa mudança constante de experienciar coisas diferentes, né? Faz com que a nossa vida não seja permanente. Sim. No sentido de ser a mesma rotina sempre, né? Então a impermanência nesse sentido é bacana, né? A impermanência não é uma coisa negativa o tempo todo, ela pode ser positiva. E como a gente estava comentando antes, até tem religiões que trabalham isso, né? Sim. O budismo é uma que tem isso muito forte, né? De trabalhar essa impermanência, trabalhar essas mudanças. Sim. Né? Porque assim, por exemplo, pra mim, né, como foi assim, como eu também tenho a questão da ansiedade, como eu também tenho a questão da ansiedade, isso também é um excesso de controle, né? Querer controlar tudo. Então eu amenizei muito a minha ansiedade entendendo isso, sabe? Entendendo que, eu preciso colocar isso no meu dia a dia. Eu preciso entender que, sabe? E como a gente tá aqui e uma grande parte do dia no Brasil é noite aqui, é madrugada pra gente, às vezes a gente pode acordar com uma mensagem de uma coisa ruim ou de uma coisa boa e a gente acorda de manhã pensando, agora eu tenho que lidar com essa informação. Sim. Entende? E pode ser com a nossa família, ou pode ser só algo que acontece no Brasil, ou acontece no mundo. A gente acorda e pensa, meu Deus, agora eu tenho que lidar com isso, tenho que lidar com essa informação. Sim. E se tu não souber lidar com isso, tu vai pirar, vai travar, não vai conseguir, sabe? Eu tive, por exemplo, final de semana agora, domingo foi Dia dos Pais, né? Sim. E foi, sei lá, o terceiro Dia dos Pais sem meu pai. E foi muito difícil pra mim. Foi muito difícil, por mais que muitas vezes eu falo abertamente sobre isso, eu falo muito abertamente sobre o luto, sobre ele, enfim, e tipo, não sofro mais. Sinto a saudade, mas não é aquele sofrimento, sabe? E de novo eu me vi nesse lugar. Caramba, meu Deus, nunca mais, sabe? Dentre tantas impermanências, isso é permanente, sabe? Que nem eu conversei com a minha irmã e ela falou assim, o nunca mais é o que dói. E é realmente assim, tipo, o nunca mais, nunca mais. A gente vai tirar uma foto juntos, nunca mais a gente vai conversar. Isso é o que dói, entende? Então, normalmente eu falo abertamente sobre isso. Mas na segunda-feira aqui eu não consegui, porque pra mim foi muito difícil, foi muito pesado. Então, apesar de eu já ter me acostumado um pouco mais com isso, de eu já tentar, né, digamos, regrar, assim, entre aspas, em como lidar com esses sentimentos, essas emoções que vêm com essas mudanças, ainda assim, às vezes eu vou me ver nesse lugar de um certo desespero, entre aspas. Meu Deus, o que eu faço agora, meu Deus, sabe? Não, e olha como é louco isso, né? Porque, olha só que louco, Nath. Muitas vezes eu percebi que tu tava num momento ruim e tal, difícil. Eu acho que talvez o teu primeiro, segundo ano, né? Eu vi, né? Foi evidente. Mas até ultimamente a gente tá numa correria. E tu sabe que eu só percebi que tu teve um momento difícil, uma segunda-feira difícil, porque no Alfazemas da Alma... Porque eu postei. Tu postou. E eu fui ver só no outro dia. Eu só fui ver na terça-feira, porque na segunda-feira eu quase não peguei meu celular na mão, eu nem entrei no Instagram direito, né? Então eu não vi. Apareceu pra mim na terça-feira os stories do Alfazemas e eu comecei a olhar e tava lá. Eu pensei, nossa, eu não vi, eu não fiquei sabendo disso, né? Tipo, e talvez tu tenha lidado naquele momento e quando eu cheguei em casa aquilo passou. E eu não queria... Se não tivesse passado, talvez eu teria falado, visto, né? Com certeza. Mas eu não falei porque falar é reviver daí, entendeu? Sim. Daí eu vou falar de novo, daí eu vou chorar de novo. Não é por mal, mas o que eu quero dizer é isso. Eu quero ressaltar que tu lidou com isso sozinha. Sim. E por muitos momentos da nossa vida a gente tá sozinho, né? Tipo, e a gente precisa lidar sozinho com as coisas. Tu sabe que eu estaria aqui se tu precisasse, né? Sim. Mas tu sabe que tu lidou tão sozinha com isso, tão bem com isso, que eu nem percebi. Sim. Entende o que eu quero dizer? Sim. Né? Como é louco isso? Porque de novo, aquela coisa, é o treino, parece, sabe? Que tu vai treinando. Meu técnico de vôlei dizia, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então eu ia treinando pra tipo, ok, eu preciso, em muitos momentos que nem tu falou, eu vou estar sozinha, muitos momentos as coisas vão acontecer assim do nada, as bombas vão cair, e eu vou ter que lidar com aquilo naquele momento sozinha. Então, eu não quero de novo entrar no buraco, eu não quero de novo me perder, ou de novo entrar numa pré-depressão, ou crise de ansiedade. Então eu vou aprendendo que tá, ok, eu não posso ter o controle de tudo, eu preciso aprender a lidar com as coisas que vão acontecendo, as mudanças que eu não quero. E ali realmente foi um dia em que eu não achei que eu ficaria mal. Não achei, eu acordei de manhã bem normal e tal. Mas aí, do nada, sabe, comecei a pensar, a entender e tudo mais, e daí me vi de novo naquele lugar assim,
e agora? O que eu faço? Meu Deus. E aí, mas justamente por eu já ter passado por isso várias outras vezes, eu aprendi que, eu tenho o meu ritual que, ok, se passar daqui e eu não conseguir, então eu vou pedir ajuda, eu vou falar, né? E às vezes é isso, eu vivo aquilo naquele momento, passa, e depois eu não vou falar, porque daí eu vou reviver tudo aquilo de novo. Então, em algum outro momento que eu esteja bem, a gente vai falar sobre isso. Tá, beleza, realmente não tava legal e tal. E daí passou, entende? Sim. Mas eu acho que é isso, assim, ser mais flexível na vida faz a gente ir mais longe, sabe? Sim. Mais longe de forma saudável. Saudável. É importante, né, tu aprender. Tu lembra quando aconteceu a pandemia? Sim. Né? Do nada mudou a vida de todo mundo, assim. Do nada. Exatamente. Sei lá, um dia tu ouve sobre a pandemia, né? Passa uma semana e aí eu não lembro direito, né? É lockdown, fica em casa, 30 dias. Não pode sair de casa. Todo mundo em estado de pânico. E agora? O que a gente faz? Meu Deus, e agora? E a gente já falou em outros podcasts, né? A gente nunca entrou a fundo sobre o que aconteceu na pandemia aqui, mas assim, resumindo para as pessoas de casa, né? O governo da Nova Zelândia aqui, na época, deu um subsídio, né? Todo mundo recebeu dinheiro para ficar em casa. Não era o que eu ganhava, o que a Nath ganhava, o total do que a gente ganhava, mas era um salário muito bom para quem não ia sair de casa mesmo. Sim. Então, para pagar a luz, aluguel e comida, cobria. E até sobrava um pouco ainda, né? Cara, foi um negócio maluco, porque, tipo assim, a gente tava sendo amparado pelo governo, mas ao mesmo tempo, saber que não podia sair daqui e ir pro Brasil, saber que a gente tava em lockdown aqui, era meio assustador, assim, né? E tipo assim, eu não pensava muito nisso na época, né? Sim. Pra não pirar, né? Sim. Mas a gente acompanhou muita gente que, né, entrou em parafuso. Enfim, no Brasil, acho que até pela questão de, enfim, o governo não foi tão generoso assim, as pessoas lá sofreram mais, né? Que a ansiedade, enfim, pegou mais forte nessa galera que não tinha auxílio nenhum, né? Eu acho que é um grande exemplo de como as coisas podem mudar se no estalar de dedos, né? Como tu pode acordar realmente de manhã e não, agora tu não pode sair de casa, tem 30 dias que tu tem que ficar em casa, nunca tinha acontecido isso na história. E agora como que age? E não só a gente teve que lidar com isso, né? Os governos, todo mundo teve que lidar com isso e ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ninguém estava preparado para que isso acontecesse. E aí, como que tu lida com isso? Não dá para todo mundo simplesmente pirar, entende? Algumas pessoas têm que se manter, porque essas pessoas têm que tomar decisões. Entende? Então tu tem que se manter ali indiferente para algumas coisas para poder agora eu consigo de forma clara tomar decisões. Porque na verdade é isso, né? Quando as mudanças acontecem, quando as coisas acontecem, a gente tem que se manter bem para tomar decisões. Né? A gente tem que tomar decisões. O que eu faço? Faço isso, eu faço aquilo, sabe? Na época que eu queria desistir da minha empresa, desisto da empresa ou não desisto da empresa? O que isso vai impactar? Como que vai impactar? Como eu tava num momento muito mal, eu só queria me livrar daquilo que eu achava que tava me trazendo a dor, entende? Então, e naquele momento, quando tu decidiu, é isso, então não quero isso mais pra mim, saiu aquele peso, e quando tu começou talvez pensar claramente, então qual é o próximo passo, o que eu devo fazer, vamos vender a empresa, como é que funciona, talvez nesse momento as coisas começaram a fazer mais sentido pra ti, no sentido de que, tipo... Agora não tem mais um peso. Eu não tenho mais o peso. Talvez eu possa continuar, né? É maluco isso, mas talvez, sabe, tu pensou, não, mas peraí, porque daí aquele peso não saiu, entendeu? Sim. Antes tu não conseguia enxergar as coisas com clareza, porque tu tinha aquela coisa, né? Eu tinha aquela, não posso desistir, não posso desistir. Não posso desistir. Mas eu não aguento mais. Mas eu não aguento mais. Aí no momento disso, tá bom, eu posso desistir, não quero mais saber. Então vamos lá, vamos ver qual que é o processo, então, pra gente, sei lá, desfazer sociedade, vender. Sim. Aí quando começou a entrar nesses processos e tal, tu começou a perceber, olha, mas eu acho que... Acho que vai. Acho que dá pra continuar, a gente não tá tão mal assim, né? E a questão também minha, interna, de eu também me procurar ajuda, me tratar, me ajudar e daí também entender, né, dar nome ao que eu tava sentindo. Sim, mas entender que nada precisa ser permanente quando te faz mal, né? Principalmente quando faz mal. Principalmente quando te faz mal, é muito importante. Sim. É um processinho, né? A gente vai aprendendo cada vez mais de novo, né? A entender o que funciona pra gente. Mas é importante, sabe? Eu sempre ressalto, assim, o quanto é importante a gente saber. Ninguém sabe mais sobre a gente do que a gente mesmo. Ou pelo menos deveria saber. Sim. Né? Porque a gente que dita as regras, né? Às vezes as mudanças acontecem sem a gente querer. Mas o que a gente vai fazer com isso ainda é nosso, né? Ainda é uma decisão nossa, entende? Por mais que às vezes a gente não consiga
impactar no resultado da questão, a gente consegue impactar, a gente consegue tomar decisões pro o impacto que aquilo vai ter na gente, sabe? Na nossa vida. Sim. E eu aprendi muito a ser flexível, muito mais flexível na minha vida, sabe? Questão de escolhas e, tipo, as coisas me afetam até certo ponto, sim, né? Não sou de ferro. Mas tá, tudo bem. O que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? Como vai ser diferente? Vamos tentar, dá pra aproveitar alguma coisa no meio dessa situação? Não dá? O que eu aprendi? O que eu aprendi? Olhei no meio que dá pra aprender alguma coisa? O que eu aprendi? O que eu tirei? Próxima vez eu vou fazer diferente, porque eu já sei, né? Sim. E aí assim segue. Entender o tempo das coisas, né? As coisas têm um tempo. Porque as coisas têm um tempo. A gente vê, às vezes, muitas pessoas... Que é normal, isso todo mundo faz, começar e não terminar várias coisas, né? Ou alguma coisa da tua vida tu começa e não termina. Sei lá, eu comecei a aprender a tocar violão e depois nunca mais, né? Todo mundo tem alguma coisa que começou e não terminou. Não fez. Mas quanto mais tu tem disso, acho que menos... Quanto mais tu tem disso, mais o sentimento de fracasso. Acho que tu também tem, né? Porque daí tu não termina nada. Então é importante que tu termine algumas coisas. Mas é importante tu saber identificar o fim de um ciclo. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, mas isso eu acho que é o mais importante. Sim, isso é muito difícil. Entender o fim do ciclo. Então, mas aí também vai de novo, entra em várias outras questões. Entra a questão de entender os seus próprios limites para as coisas. Exato. E nem sempre é fácil a gente saber. Não, né? claro que não. Que nem esses tempos a gente tava conversando, um exemplo, e tu falou do teu tendão que tá machucado, Meu Deus, sobre eu não aguento correr mais, e tudo mais. Eu não sei se eu tô bem o suficiente. Ninguém pode, né? E eu te falei, ninguém pode te dizer isso, né? Tipo, compara... eu nem sei se dói ainda, o quanto que dói. Compara com aquele que tá bom. Sente alguma coisa e tal. Sinto. Sente alguma coisa? Sinto, tá. Mas será que é tão ruim o suficiente? A ponto de eu não poder correr, não poder fazer exercício? Esse é um limite que tu tem que saber. Só eu sei, só tu tem que saber. E como é difícil quando a gente não sabe o nosso limite. Sim. Quando a gente sabe, a gente pode dizer, tá, isso realmente é o fim de um ciclo. Mas eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis. Entende? Pra mim ali, eu não sabia se era um fim de um ciclo mesmo ou não. Será que é um fim de um ciclo? Porque eu fico nessa. Será que é o fim do ciclo mesmo? Eu já aprendi tudo que eu tinha pra aprender? Ou isso aqui é mais um ensinamento dentro desse próprio ciclo? Entende? Será que essa decisão essa desistência, assim, tipo, chega, só realmente porque acabou esse ciclo e eu já deu tudo que tinha que dar? Sim. Ou isso só tá me ensinando realmente a ser mais resiliente, acreditar mais em mim, seguir em frente, porque depois a gente vai colher a vitória. Mas eu ainda não sei. Mas sabe que essa é a graça, não dá Mas eu fiz uma escolha. Mas não dá pra saber. A gente precisa escolher. Eu fiz uma escolha. Não tem como saber, a gente vai acabar entrando em outro assunto, né? A escolha, né? Não tem como saber se tu fez uma decisão acertada ou não, às vezes, né? Sim. Será que se a gente tivesse escolhido ficar no Brasil, como é que será que teria sido nossa vida? Tem como saber, será que a gente teria prosperado mais ainda? Pois não tem como saber. A gente precisa aprender só a viver com nossas escolhas. Segue então, se tu chegou nesse fim de um ciclo, e aí tu vai lá e acaba, né? Não olha mais pra trás. Não olha mais pra trás. Continue a nadar, já diria. Depois tiver que começar tudo de novo. Porque o fracasso é importante, né? Tu só entende, óbvio que eu vou falar, tu só entende que é sucesso se tu tiver fracassado, né? O fracasso é importante porque a gente... na comparação ali de tu saber entender. Esses dias eu vi uma entrevista muito legal, mas esqueci o nome. É um jogador de basquete. Ele joga na NBA, mas eu acho que ele não é americano, porque ele tem um sotaque até meio de africano. Mas enfim, um repórter pergunta pra ele, mais uma vez, eu nem lembro qual é o time que ele joga, né? O time de vocês o teu time não ganhou o campeonato, né? Tu entende isso como um fracasso? E aí ele fica bem irritado, o jogador de basquete, mas ele é muito inteligente. E ele fala assim... Nossa, essa pergunta de novo. Me perguntou isso de novo. Ele falou assim, cara, o basquete o basquete é um trabalho, né? Tu não ganha aumentos todo dia no teu trabalho, não é? Sim. Ele falou assim, o Michael Jordan, por exemplo, né? Vou estar mentindo, mas vamos dizer que ele ganhou 6 vezes o melhor jogador da liga, né? Todas as outras 20 vezes que ele jogou foi um fracasso, entendeu? Não. Né? Fizeram parte do processo para que ele pudesse ganhar aquelas 6 vezes. Sim. Entende? Sei lá, o Brasil é o maior campeão do mundo de futebol. O Brasil é pentacampeão mundial. Mas todas as outras vezes que o Brasil fracassou, né? Foram importantes, né? Para que o Brasil melhorasse o time e tal, e fosse lá e ganhasse. Faz parte da história. Faz parte da história, o fracasso faz parte, né? E às vezes o fracasso é muito maior, tu vai fracassar várias vezes até tu ter sucesso de verdade. Enfim, é só uma reflexão que eu tive, assim, né? Sobre isso. Não quer dizer que tu vai fracassar sempre, né? Não precisa ser permanente o fracasso. Sim. Né? Mas o sucesso também não vai ser permanente. O sucesso não vai. Às vezes tu não também vai acabar. Funcionar, né? Exatamente. Vai ter que
se adaptar e fazer de outra forma. Então como é que a gente podia concluir a nossa conversa? Tudo que a gente falou foi, de certa forma, uma conclusão? Ou tem mais que eu gostaria de... Eu acho que foi. Eu acho que a maior lição, assim, eu acho, é entender que a vida é impermanente, não importa a gente queira ou não. A gente saindo de casa ou ficando em casa, a gente vai conseguir perceber várias impermanências ao longo da vida. E que a gente percebendo elas fica mais fácil da gente lidar com as mudanças, com as transformações, principalmente as que não são muito boas, simplesmente caem no nosso colo, situações que a gente tem que lidar, às vezes problemas, e quanto mais flexível a gente for, mais fácil vai ser de transitar pela vida com inteligência emocional, sabe? Sim. Com um emocional mais saudável. Verdade. E dias tristes virão, dias felizes virão, e eles não serão permanentes. Eles vêm e vão, e vêm e vão. Tá. Espero que vocês tenham gostado desse podcast, né? A gente falando um pouco sobre impermanências da vida, né? Sobre o que a gente acredita, né? Que é isso e como lidar com isso. Se gostaram, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações. Alguma consideração final? Se quiserem comentar alguma coisa sobre o assunto, por favor, deixe aqui nos comentários. Mandem para os amigos de vocês. Vamos fazer esse podcast crescer. Essas mensagens, se forem legais, mandar para outras pessoas, para que várias pessoas possam ouvir e também talvez se beneficiar do que a gente tem para dizer aqui. Beleza. Até a próxima, pessoal. Valeu!